É o segundo estudo no livro de Gálatas. Você que veio a semana passada já pegou a abertura, já conheceu um pouco da história desse povo da Galácia e o cenário, o porquê e qual o intuito de Paulo a escrever a esses irmãos que estavam se desviando do evangelho para um outro evangelho, que na verdade Paulo diz, não existe outro evangelho. Outro evangelho é o não evangelho, só tem um, não tem outro. É um desvio da centralidade de Cristo, da vida com Deus. Vamos ler o verso 10 ao verso 24 do capítulo 1. Preste bastante atenção no que Paulo está falando nesse texto. Do versículo 10 do primeiro capítulo até o final do segundo capítulo, até o verso 21 do capítulo 2, é um trecho onde Paulo conta a sua história. Nós costumamos dizer que este é o trecho autobiográfico da carta. Ele faz uma pequena saudação, vimos semana passada. Ele começa a dizer o porquê da carta, o desvio do verdadeiro evangelho. E antes que alguém lá na Galácia pudesse dizer, não, mas eu sou religioso, eu tenho minhas qualidades. Você está aí falando que a gente abandonou o evangelho, mas a gente tem a nossa tradição. Antes que alguém fizesse essa tentativa de explicação, Paulo começa a falar sobre ele mesmo, sobre o seu zelo, a sua vida religiosa antes de Cristo, como quem diz assim, deixa eu contar a minha história, de como eu era zeloso e de como isso não adiantou nada. A diferença fundamental de qualquer religião para o cristianismo não está na devoção, não está na busca de uma divindade, não está na presença de uma espiritualidade qualquer que seja, mas está na presença da graça, na presença do perdão, da salvação, da transformação do ser humano, da regeneração do ser, aonde o próprio Deus se sacrifica pelos seus que se afastaram, a centralidade do Emanuel na própria igreja. E Paulo diz assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Faço-vos, pois, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Aí ele fala dele mesmo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Quando eu estava no judaísmo era assim, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo era um perseguidor da igreja, e a galera aplaudia ele de pé. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Quem tinha a minha idade estava longe de ser o que eu era. Eu era um cara à frente do meu tempo, sendo extremamente zeloso nas tradições da religião dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Quando o Filho se revelou a mim, eu não me detive, não consultei carne e sangue, não pedi para ninguém, não fui para Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, parti para as regiões da Arábia. Ele teve um tempo de reclusão, de consagração, de aprendizado, de estudo, e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos depois eu fui para Jerusalém, para avistar-me com Cefas. Você vai ver outras vezes esse nome. Cefas é Pedro. Cefas é o outro nome de Simão, o Pedro. Avistei-me com o Pedro e permaneci com ele 15 dias. Não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor Jesus. Acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois que fui para as regiões da Síria e da Sicília, não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Ele ficou longe um tempo, que estavam em Cristo. Somente eles ouviam dizer, aquele cara que antes perseguia a gente, matava a igreja, agora prega a fé.
que antes ele procurava destruir, e eles glorificavam a Deus a meu respeito. Que interessante. Paulo começa essa sessão declarando quem ele era, zeloso no judaísmo, à frente do seu tempo, um expoente. Era um cara que tinha estudado muito a lei, era alguém versado na tradição, na cultura, na religião judaica, destacado. Todo mundo queria ter Paulo como genro, ainda por cima era perseguidor da igreja, e para o judeu ele tinha uma patente a mais. E tem algo que ele não cita, o cara ainda era cidadão romano, ele tinha green card, ele podia entrar e sair como ele quisesse, ele era respeitado na sua nação, respeitado fora dela, culto, falava vários idiomas. Ele diz isso em 1 Coríntios 14, quando ele fala sobre os dons, 12 a 14. Ele tinha o conhecimento da época, científico, filosófico e da lei judaica. Era alguém que estava acima da média no seu conteúdo, dentro daquela cultura judaico-romana, ou melhor, greco-romana, e propriamente dentro da comunidade judaica. E ele começa dizendo: será que eu quero agradar os homens? Será que eu estou pensando em agradar alguém ou eu quero agradar a Deus? Ele poderia pegar esse vasto currículo e trazer para a gente, dizer: ó, gente, me converti, mas olha quem eu sou. E exigir talvez alguma coisa da comunidade cristã, ou até mesmo de Deus, sendo reconhecido por quem estava fora da igreja, e agora devendo ser conhecido pelas pessoas que estariam também do lado de dentro. Abriria a pasta, tiraria o seu currículo, mostraria todas as suas experiências, tudo que viveu. Você pode ter tido muito boas experiências na sua vida, inclusive com Deus. E você pode ter tido grande sucesso nesse mundo, até pela graça de Deus. Mas isso não vai garantir o que você vai viver amanhã, porque a mesma graça que te fez viver ontem é a que vai garantir o que você vai viver amanhã. Não é a bagagem que carregamos que demonstra quem somos, mas o Deus que habita em nós. Não é engraçado isso? Deus me sustentou ontem, eu tive uma experiência com Ele ontem. Eu já vi muita gente que chega na igreja e rapidamente ao se apresentar traz toda a sua experiência. Uma vez, não foi aqui, foi numa outra igreja que eu estive, uma pessoa falou: não, eu estou chegando aqui na igreja, eu já trabalhei com isso, trabalhei com aquilo, fiz o curso de não sei o quê, já trabalhei não sei quantos anos com aconselhamento de pessoas e casais, eu tenho uma vasta experiência, posso ajudar muito na igreja. A minha pergunta é: o passo que você vai dar amanhã está lastreado, baseado na sua experiência? Porque ontem, quando você teve a experiência, você descobriu coisas que você viveu pela graça. Na verdade, você teve uma experiência com a graça do Deus que te usou como instrumento. Quem te fez vencer ontem não foram suas qualidades. Não foi a qualidade do instrumento, mas a de Deus. Por que agora eu me encheria da experiência e chutaria a Deus, que me fez vencer ontem pela graça, e lastrearia a minha vida na minha experiência? Que devo eu fazer com todas as experiências que eu já tive, com tudo o que eu já vivi? O que Paulo está querendo demonstrar, já que estamos falando dele em mim e eu na cidade, como é o nosso tema, é que Paulo precisava jogar fora um pouco mais dele, talvez todo ele, para que dentro dele habitasse a plenitude do Senhor, para que aquilo que ele levasse como evangelho não fosse para agradar homens, nem a si próprio, porque o evangelho que ele diz que pregava não era o dele, mas o de Cristo. Parece que o evangelho luta dentro de nós por espaço, tendo que tirar um pouco do nosso orgulho, para que nós conheçamos a vida com Deus e a alegria de andar com Deus. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 3, é uma outra carta de Paulo, que nós estudamos quando a gente estava lá no sindicato. Mas olha o que Paulo fala aos filipenses, também
também contando a sua própria história. Acautelai-vos dos cães, cuidado com esses caras, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, gente que se diz consagrada e não é consagrado. Ele está chutando o falso evangelho, mais ou menos o mesmo assunto, porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Não é gente que corta a pele do prepúcio que é circuncidado, é aquele que tem consagração no coração, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não na carne. Bem que eu, Paulo diz, eu poderia confiar na carne se eu quisesse. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu sou o cara que mais poderia confiar na carne. Olha só, fui circuncidado ao 8º dia, ou seja, cumpri a regra da consagração de todo menino judaico. Sou da linhagem de Israel, purinho da Silva, da tribo de Benjamim. Isso era muito significativo. Na divisão do reino do norte e do sul, Israel com a capital em Samaria e Judá com a capital em Jerusalém, o reino de Israel foi riscado do mapa na invasão dos assírios. Não sobrou nada. O que sobrou de Israel, chamado Israel, foram 2 tribos, Judá e Benjamim. É daí que viria o Messias e daí que seguiu a linhagem. O judeu que sobrou veio daí. E ele falou, eu não sou só judeu, eu não sou só hebreu, eu sou de Benjamim, eu sou do remanescente, aquele que ficou, eu sou da gema. Hebreu de hebreus, meus pais eram hebreus e eu também sou, eu tenho linhagem. Além, é claro, de ser um cidadão romano, como nós citamos aqui. Quanto à lei, fariseu, ele foi formado aos pés de Gamaliel, diz o livro de Atos, que era um dos grandes mestres da lei judaica e que formava discípulos. Ele estudou com os principais nomes, e o fariseu era um doutor da lei, um cara que conhecia tudo o que o Antigo Testamento dizia sobre o comportamento e sobre as práticas da tradição judaica. Quanto ao zelo, muito mais, eu era perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era um cara irrepreensível, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo isso perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor, a decisão de sofrer, por amor do qual perdi todas as coisas. Ai, que alegria! Joguei tudo isso fora. Eu as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria. Não é a minha justiça nem o meu currículo que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, esse é o amor. Tomando a forma, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que incrível! Mais uma vez ele fala tudo o que ele era, aonde ele poderia basear a sua pregação. O testemunho de Paulo podia ser a sua pregação. Ele podia ir, vou dar um exemplo que não acontece hoje, vai ser difícil você tentar entender como seria isso, mas tente formar essa imagem na sua cabeça. Um cara famoso, importante na sociedade, como Paulo, cidadão romano, estudado, que perseguia a igreja, que mais eu posso pensar aqui? Empinava capucheta, né? Fumava maconha, que era aquele cara doidão, famoso, a mulherada queria ele, se converte. O que ele faz? Não que isso aconteça hoje, irmão. Tenta imaginar se isso acontecesse. Vai pular de igreja em igreja contando o testemunho. Devia gravar um CD. Mesmo que ele cantasse mal. O testemunho dele é incrível. Paulo não fez isso. Tudo que ele poderia contar de vantagem, mesmo que fosse pseudamente em prol do Evangelho, ele chutou. E disse que considerou tudo como perda. Quando ele usa a palavra refúgio, eu já pronunciei errado aqui, me perdoe, esquibalon, do grego, é mais ou menos fezes, tá? Essa é a palavra que ele usa aqui.
excremento de animais. Tudo isso que eu fui, essas insígnias que eu tinha, esse diploma aqui, ó, essa carteirinha de cidadão romano, sabe? Esse referendo dos meus mestres, a fama, as cartas, os troféus, eu coloquei num saco, porque tudo isso aqui para mim é cocô, isso aqui não serve para nada. Chuta isso aqui, ó. Porque eu prefiro perder tudo isso pela sublimidade, algo muito superior, que é o conhecimento do meu Deus. Vocês estão mudando de evangelho, estão seguindo outras coisas, e estão muito preocupados com o que vocês acumularam, com a religião que vocês seguem, porque muita gente estava trazendo de volta a tradição judaica para dentro do evangelho. E ele disse, antes de eu falar disso para vocês, eu vou dizer que eu peguei toda a minha e joguei fora. A caminhada cristã é um convite. É um convite para que a gente caminhe a caminhada com Cristo. E seguir a Jesus implica em deixar a sua vida para trás. Você precisa deixar a sua vida para trás. Você precisa deixar a sua vida para trás. Uma outra frase importante. Você precisa deixar a sua vida para trás. Deus não nos chama, Jesus não nos chama pelo que temos. Ele nos chama para deixarmos. O que temos foi Ele que nos deu, até pela sua graça. Ele não nos chama para que a gente traga a bagagem da nossa experiência e coloquemos essa experiência na frente para dizer, eu tenho experiência, é por ela que eu vivo. Ele me chama para pegar a sacola da minha experiência e jogar, dá licença, deixa eu tirar essa sacola, joga na privada, porque é isso que ela é, e aperta a descarga, e não joga nada para frente. Eu estou à sua frente com a minha graça, e o que você vai viver é por mim, e não por você. Esse é o chamado de Cristo para nós. Porque todas essas coisas agradam os homens. Nossos currículos e nossos feitos brilham diante de nós e ao nosso redor e são vistos pelas pessoas que nos cercam. E tanto agradamos a homens como também nos agradamos. Mas Jesus chamou Paulo para dizer, joga fora o que você era, para ser o que eu quero que você seja. Paulo foi preso, gente. Várias vezes, aliás, morreu na prisão. Foi decapitado. Eu fico imaginando Paulo entrando na delegacia, onde ele costumava soltar e mandar prender. Porque ele era o cara que perseguia a igreja. Eu fico imaginando como que o pessoal, a gente fala delegacia pensando nos dias de hoje, né? Mas como que os caras sereios falaram, ô Paulo, você trazia a galera aqui e prendia, agora você está preso. Nega esse Jesus, larga a mão de ser bobo, cara, você é dos nossos. Ó, eu sei que você jogou fora, mas a gente pegou a carteirinha de cidadão romano, está aqui, para com isso, cara. Nega isso aí. Você era pedra, agora você virou vidraça. Ó, até arrumamos uma celinha melhor, aquela que você falava que era boazinha para não colocar ninguém, até colocamos você. Nós temos uma crise de identidade muito grande, nós queremos ser reconhecidos pelas coisas que acumulamos. Interessante a história da nossa comunidade, a nossa igreja. Muita gente não permaneceu na igreja porque estava preocupada se o seu currículo seria autorizado e avalizado aqui. Se a cerimônia de investidura, a sua unção ou aquilo que recebeu, teria validade nessa nova gestão administrativa. Se quem foi pastor lá seria pastor aqui, se quem tinha cargos lá teria cargo aqui, se quem tinha poderes lá teria poder aqui. E eu sempre costumava dizer, olha, eu não sou mais bispo nem pastor, eu tirei essa roupa e eu entrei no seminário, hoje eu sou um seminarista e um aluno. A igreja votou para que eu seja o pastor dela, daqui 9 anos tem eleição de novo. Não se esqueça, venha no culto e tente fazer a mesma loucura que você fez, me colocando de pastor em mais um mandato. Mas, se eu estou fazendo isso, por que eu reconheceria outros? Não é pecado você ser algo. Não é errado você ter o destaque que você tem.
Não é ruim você viver as experiências que viveu. Tudo que você sabe, tem e viveu, a graça de Deus te fez viver. Deus vai usar tudo isso que você tem. Deus vai usar todos os teus talentos. Deus vai usar as tuas capacidades. Ele vai lançar mão das tuas experiências na hora necessária. Apenas Ele quer que você saiba que tudo o que vai acontecer, não vai acontecer pelas experiências que você acumulou. Porque mesmo tendo experiências, você continua sendo apenas um instrumento. E Ele continua sendo o Senhor. Se você está preocupado porque você não tem mais o que tinha, fique feliz, foi Deus que tirou de você. Para que a tua confiança não fique garantida pelo que você foi, mas por aquilo que Ele é. Deixar tudo para trás e dizer sim, é dizer, Senhor, eu quero depender da Tua graça. Eu tenho tudo isso aqui que eu já fui, mas eu joguei fora e eu quero depender da Tua vontade e do que o Senhor é. Isso é submissão e senhorio de Cristo. Paulo deixou tudo para trás. Vamos fazer um rápido remember na história bíblica. Não foi um jovem rico que chegou a Jesus e ele disse, vende o que você tem, dá para os pobres e vem e me siga? Foi. Não foi Jesus que disse, atenção galera, quem quiser vir após mim, já começa negando a você mesmo. Tem uma cruz do lado ali, ó, cada um pega a sua e começa a me seguir. Amor implica em sofrimento. Se você tiver afim, joga fora o que você é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não foi Jesus que disse para os pescadores que se tornaram discípulos, vocês querem passar a pescar homem? Quero. Então deixa o barco, deixa a rede e vos farei pescadores de homens. Andar com Jesus é deixar algo para trás. Se alguém pedir o seu manto, entrega o manto. Se alguém quiser caminhar uma milha, deixa para lá, anda 2. Se alguém der um tapa na sua face, oferece a outra. E ainda vira para tomar um chute. Não importa o que você tem, você não é o que você acumulou, você é aquilo que eu te chamei para ser. Segue-me. Senhor, posso primeiro deixar meu pai envelhecer, aí depois que eu sepultá-lo eu te sigo? Parece que foi Jesus que disse, deixa a tua vida para trás e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Você deve seguir-me. Se a gente voltar lá para o começo, não foi o Abraão que deixou a sua parentela, a sua terra, a casa dos seus pais, para ir para uma cidade que nem ele sabia, saiu na calçada, bom, Senhor, deixei tudo, agora vou para lá. Imagina a Sara. Fala para sua mulher que você vai sair e não fala para onde. Com as crianças, com a roupa, com a mala. Ela queria ver o ticket da passagem, a reserva no hotel. Se ela já não tivesse entrado na internet e procurado várias. E saiu brigando com ele, dizendo, eu vou para onde? Não tem... Não, brincadeira, não aconteceu isso. Sara é uma mulher também submissa. É só brincadeira, para a gente desanuviar um pouco. Não que isso aconteça. Mas foi louco demais. O cara largar tudo sem saber para onde ia. Mas o Isaac também, o filho dele também fez isso, teve fome e seca na terra, ele teve que ir atrás do Abimeleque e deixou o resto tudo para trás. E Jacó, ainda que forçadamente, por ter trocado a primogenitura com o irmão, para não perder a cabeça, ele teve que largar tudo e ir para a terra do Labão. O futuro e a salvação adiante dependiam em deixar as coisas para trás, ficarem para trás. E o José que foi para o Egito? Ainda que forçadamente, deixou pai, mãe e irmãos e foi vendido como escravo. E o Moisés, que foi criado no Egito e largou tudo para ir para a casa do Jetro, porque ele foi defender o seu próprio povo e matou um egípcio. Ele não seria condenado, ele era como um filho do rei, mas ele preferiu deixar tudo para trás. E quando ele voltou para enfrentar Faraó, ele não usou a bagagem de filho de Faraó, mas como um servo de Deus, porque filho de Faraó ele já tinha deixado para trás. Davi teve que deixar a sua casa, a sua esposa Mical, com os seus filhos, que era filha de Saul, porque Saul queria matá-lo. Ele viveu errante pelo deserto de Zif e fugia de Saul que queria matá-lo. Quando foi para Ziclag ainda, viu a cidade queimada, porque tudo que ele acumulou e era, ficou para trás. A ponto dele voltar para a caverna de Adulão
e tentar achar lugar lá. E Deus fala para ele, sai daí e vai para frente que eu tenho futuro para você. Você já não tem mais nada, mas você tem a mim. Mas o que dizer de todos esses caras que só existem porque o nosso Deus foi o primeiro que deixou a sua glória e deixou tudo para trás para se tornar um homem como eu e você. Gente, acorda. Evangelho é deixar para trás a velha vida. Você precisa deixar a sua vida para trás. Aqui na comunidade, não vai valer se você era gerente da maior multinacional. Na classe das crianças, não vai ser o seu currículo de ter sido diretor da maior escola de São Paulo. O que vai valer nas nossas classes de ensino não é o fato de você ser PhD em qualquer assunto que você possa ser. O fato de você estar aqui no teatro não vai levar em conta de você ter sido o maior astro do Brasil e o galã da novela das 9 da Globo. Ainda que você tenha tido todas essas experiências, aqui nós é tudo igual. Ninguém faz o Evangelho ser o seu Evangelho, mas nos esvaziamos porque importa que eu diminua e ele cresça. Evangelho é deixar para trás. No momento da decisão, você vai lembrar de suas experiências e Deus vai usar a tua sabedoria a favor do reino. Sim, Deus vai usar as suas habilidades que você acumulou, claro que vai. Teu diploma não foi em vão e o teu conhecimento não vai ser jogado fora. O que você jogou fora foi o teu orgulho de depender do que você é. É isso que você joga no lixo. E sabe quando você vai usar o que você sempre foi? No dia em que for útil e o Espírito Santo te usar como instrumento. No reino, ninguém é líder por carteirada. A carteira de cidadão romano eu joguei no lixo do metrô. Tirando o cabeça, Cristo, o resto aqui, inclusive eu, é tudo corpo. Para trás, só é para trás. Olha que frase fantástica que eu inventei. Para trás só é para trás quando eu deixo para trás. Olha que coisa incrível isso. Para trás só é para trás quando eu deixo para trás. O problema é que fica para trás quando eu deixo para trás. Mas quando eu dou um passo atrás, o que estava para trás fica na frente. O problema de eu não dar o passo à frente e deixar para trás, eu dar o passo atrás e deixar na frente, é que quando eu ando, eu sigo o que está na frente. E como eu tenho que seguir a Jesus, eu não consigo, porque eu estou com tudo que eu tenho que estava para trás na frente. Então eu não consigo seguir Jesus. O que eu tenho é que dar um passo à frente e deixar para trás o que ficou para trás, e olhar para Cristo, autor e consumador da minha fé, e saber que cada passo que eu der agora, não é sobre o que eu olho para trás, mas é aquilo que Ele vai me fazer à frente. E vou te falar um outro negócio muito importante, que Paulo fala em Filipenses 3,13, está aí na sua tela. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, Paulão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A religião chamada cristianismo, que não é dos dias de hoje, ela enche as pessoas de alegria pelo que elas conquistaram atrás e demonstram para todo mundo na frente. Todo testemunho que você vê de gente contando testemunho, tirando uma exceção de 0,5%, sempre é gente contando os seus triunfos do que conseguiu, e um monte de gente embaixo, mas eu também quero ter, e o pastor falando, faz igual a ele, dá a oferta. O objetivo sempre é arrancar dinheiro.
Sempre no fim da história. Tem dias que eu estou trocando de programa de rádio, eu não ouço rádio evangélica, acaba me contaminando, mas eu sempre que eu paro, eu vou ouvir na pregação, não, tá legal, vamos ver onde é que ele vai parar. Ele começa com um assunto nada a ver, mas tudo acaba em pizza. Tudo acaba em dinheiro. É uma pena. E com gente arrotando mortadela, ou melhor, arrotando presunto, tendo comido mortadela, para contar os feitos e os grandes itens do seu currículo, esquecendo que a gente tem que deixar isso para trás, tenha sido bom ou tenha sido ruim. Já teve gente aqui do nosso meio que falou, você não pode desprezar o que você foi, você não pode desprezar o que você fez. E eu fiquei ontem pensando nisso. Se eu olhar para trás para as minhas experiências, eu preciso ser humilde o suficiente para compreender que nenhuma das coisas que eu fiz fui eu que fiz. Porque nada na obra de Deus é feito pela força humana. Se a gente sempre é instrumento. A experiência que eu tenho é de ter sido usado por Deus, aonde Deus usou. Que teve umas que eu acho que Ele não usou. Sim, teve coisas que eu reproduzi, que eu preguei, que era o esquibalon de Paulo. E levei gente a acreditar em besteira que não existe. Peço sempre perdão a Deus por isso. Ele me perdoou, mas eu continuo pedindo porque isso faz parte da minha cura interior, que deve me acompanhar até a tumba. E quando você olha para as coisas, e quando você olha as tuas experiências, chega no ministério e fala, eu vou reproduzi-las, é uma imbecilidade. Eu não posso reproduzir o que não foi eu que produzi. Se tudo o que eu vivi, eu tenho certeza que quem produziu foi o Espírito e eu sou instrumento, guarde isso. Eu não posso reproduzir o que não fui eu que produzi. Eu tive uma experiência de ter sido usado, mas não de ter sido feitor. Eu tive experiência de ter sido instrumento, não de ter sido mentor. Eu não posso reproduzir o que não fui eu que produzi, foi a graça. Da minha experiência eu tiro uma lição, vou continuar dependendo da mesma graça que fez ontem para que faça hoje. Paulo diz que todos glorificavam a Deus pelo que Paulo havia vivido. Não glorificavam a Paulo pelo que Deus havia vivido. O final de qualquer história, de qualquer um de nós, de qualquer experiência nossa, contada daqui ou daí de baixo, tem que ser levar o resto da comunidade a dobrar os seus joelhos e a glorificar a Deus. Mas geralmente o irmão que tem um grande feito é colocado num pedestal, vira chefe de alguma coisa na igreja, rapidamente é alçado a uma posição alta dentro da hierarquia da instituição eclesiástica e se torna mais um carrasco dentro dessa cadeia alimentar, onde o mais forte se alimenta dos mais fracos. Não há obra, nem ministério, nem vocação, sem deixarmos para trás. No trem de Jesus que Ele te convidou a entrar, não tem compartimento para esse tipo de bagagem que você quer levar. Na verdade, todas as suas experiências, Deus vai usá-las, mas você nunca vai se apoiar em nenhuma delas. Quem se apoia nas suas experiências nega a graça. Nada vai acontecer de acordo com a bagagem que eu levo, mas de acordo com a bagagem que eu deixo. O seu futuro está muito mais ligado ao que você vai deixar para trás do que ao que você vai levar com você. Ele não te chama pelo que você tem, mas Ele te chama para que você deixe. Quando eu levo minha experiência, eu continuo dependendo de mim. Quando eu a deixo para trás, eu passo a depender da graça. Não chore pelo que você perde na vida, porque Deus te leva a perder, para que você não dependa mais delas, mas dependa dEle. E talvez muitos de nós que estamos aqui estejamos sem o que tínhamos, e está sendo o melhor tempo da tua vida, porque você está aprendendo como é bom depender de Deus. Pior são aqueles que oram para que Deus devolva a ele a sua condição, para que não dependa mais de Deus e dependa da sua condição. Imagina Deus respondendo essa oração: Senhor, traz de volta o que me roubaram. Restitui e traze de volta o que é meu.
Você quer de volta o que era teu? Eu trago de volta a morte, trago de volta o pecado, tira o perdão dele, tira a graça, tira a misericórdia e dá de volta a trilha para a morte. Põe de novo os demônios sobre ele e o jugo que pesava sobre ele. Você quer restituir o que você era? Você estava morto no teu delito e pecado. Nunca mais você deveria olhar para trás e dizer: Deus, traz de volta o que eu perdi. Porque o que você perdeu era lixo. O que você tem hoje é a graça de um Deus que te serve. É que você não confia em Deus e confia no lixo que você tinha. Por isso você pede a Deus que te devolva o lixo, ainda dá testemunho do que você recebeu, sendo que você agora é alguém que não depende mais de Deus. A gente devia cair de joelho, levantar a mão e falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou tudo que antes era o meu Deus e agora eu dependo só do Senhor. Evangelho implica em deixar algo para trás. Se Ele está em nós e nós estamos na cidade, de dentro de nós tem que emanar algo que não tem nada a ver com o nós. De dentro de nós e da nossa boca tem que sair um testemunho e um evangelho que não está ligado ao meu currículo nem aos meus feitos carnais, mas à genuinidade de Cristo. Não me preocupo se o que eu vou falar é para todos, talvez não seja. Mas está na hora de você quebrar essa sua dura cerviz. Está na hora de você jogar fora esse orgulhozinho que você tem. Está na hora de você parar de ficar esperando que o pastor da igreja ou alguém reconheça o seu valor. Você está muito carente de um reconhecimento humano. Está na hora de você parar de se sentir injustiçado por todo o currículo de realizações que você tem, não ser reconhecido por isso dentro desta comunidade. Está na hora de você se juntar a Paulo e dizer, como a gente vai ler mais adiante, que você já está crucificado com Cristo e que tudo que você tinha não tem valor. Está na hora de você limpar as lentes dos seus óculos e enxergar através das lentes do Evangelho, de que de verdade, tudo que você tem nesse mundo, fica nesse mundo. Só tem valor nesse mundo. E talvez de você perceber que você tem muito valor, não pelas coisas que você acumula, mas pela graça de Deus que está em você. Não tente valorar a si próprio diante de todos com o que você fez. Mas entenda que todos nós temos o mesmo valor como pecadores diante da graça que alcançou a todos. A maior alegria não é ser reconhecido pelo que você fez, mas é não achar em você nenhuma justificação pelas obras da carne, mas ter a alegria de ter Cristo como tudo dentro de você.